uma história real, né? É o relato de um profissional, tá? A pergunta que as pessoas fazem sobre os animais, principalmente sobre os cães, por que os cães vivem menos que as pessoas? E um veterinário, ouvindo esta pergunta, disse: bem, sendo um veterinário, eu fui chamado para examinar um cão de 13 anos de idade chamado Batuta. A família esperava por um milagre. Eu examinei o Batuta e descobri que ele estava morrendo de câncer e que eu não poderia fazer nada. E aí o Batuta foi cercado pela família, né? E o menino Pedro parecia tão calmo, acariciando o cão pela última vez, e eu me perguntava, né? O veterinário dizendo: gente, quando vocês me fazem esta pergunta, porque os cães vivem menos que as pessoas, e que eu posso dar essa resposta para vocês, é que naquele momento que eu vi o menino Pedro calmo e acariciando o cão pela última vez, eu me perguntava se ele entendia o que estava acontecendo. E em poucos minutos o Batuta caiu pacificamente dormindo para nunca mais acordar. O garotinho parecia aceitar sem dificuldade. Ouvia a mãe se perguntando por que a vida dos cães é mais curta do que a dos seres humanos. E o menino Pedro disse: eu sei por quê. E a explicação do menino mudou a maneira de ver a vida, disse o veterinário. Pedro falou: a gente vem ao mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar os outros o tempo todo e ser boa pessoa, né? Como os cães, eles já nascem sabendo fazer tudo isso, eles não têm que viver por tanto tempo como nós. Entendeu? Moral da história é: se um cão fosse o seu professor, você aprenderia coisas como: quando teus entes queridos chegarem em casa, sempre corra para cumprimentá-los. Nunca deixe passar uma oportunidade de passear. São coisas que os cães fazem e que a gente pode aprender muito, gente. Permita que a experiência do ar fresco e do vento no seu rosto seja de puro êxtase. E tire cochilos. Alongue-se antes de se levantar. Corra, salte e brinque diariamente. E evite morder, entre aspas, quando apenas um rosnado, entre aspas, seria suficiente. Em um clima muito quente, beba muita água e deite-se na sombra de uma árvore frondosa. Quando você estiver feliz, dance movendo todo o seu corpo. Se delicie com a simples alegria de uma longa caminhada. Seja fiel. Nunca pretenda ser algo que não é. Se o que você quer está enterrado, entre aspas, cave até encontrar. E nunca se esqueça: quando alguém tiver no mau dia, fique em silêncio. Sente-se próximo e suavemente faça-o sentir que você está ali. Tudo isso que eu li são coisas que os cães fazem, né? Por isso, acredito que falam que o cão é o melhor amigo do homem, né? Eu não tenho nenhum bicho de estimação, mas quando eu vou na casa da minha sogra, ela tem um cachorrinho, tem 2 cachorros, né? Tem a Luli e tem a Meg. Elas fazem uma festa quando eu chego. Uma alegria que talvez tem pessoas que não fazem tanta alegria assim quando eu chego. Mas eles, nossa, eles são maravilhosos. Eles ficam ali pedindo aquele carinho e beijando do jeito deles, né? Lambendo no caso. E fica rodeando ali, pulando. É uma alegria só. Até mesmo quando a gente fala para o animal assim: fique aí, não faça isso, pare com isso. Dá aquela brigadinha,
né? Eles ficam ali paradinhos. Aí depois a gente fica com o coração apertado e diz, um exemplo, vem Totó. E aí ele vem com aquele rabo balançando. Ou seja, ele já te perdoou com muito mais facilidade que um ser humano é capaz de perdoar, né? Ele simplesmente prefere ficar com o teu amor do que com a repreensão, né? Com aquele chamado. Os animais, eles têm muito a ensinar pra gente. E quando eu vi o relato deste profissional, deste veterinário, e que toda vez que alguém chega para ele e pergunta por que os cães vivem menos que os seres humanos, ele responde igual o menino Pedro. Porque eles já sabem como ter uma vida leve, uma vida maravilhosa, né? E nós, seres humanos, temos muita coisa para aprender, por isso que a gente vive bastante, porque a gente não sabe de muita coisa. E como os animais, eles já sabem de muito, né? De muita coisa. Então não precisa viver tanto, né? Eles já vêm preparados. Nossa, que história linda, né? Que a gente possa viver uma vida mais leve. Eu sei que vivemos dias difíceis, complicados, pessoas desempregadas, pessoas doentes da alma, com doença física também. Mas a gente precisa saber lidar com tudo isso. Pedir equilíbrio, como eu falei na consagração de hoje, quem ouviu? Pedir o equilíbrio de Jesus e conseguir ver as coisas boas em meio a tanta coisa ruim que acontece, né? E saber viver. Eu sempre digo que a vida é bela. A gente é que não sabe viver. Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia. Ninguém explica Deus. Não dá para explicar Deus, né? Faz um cão tão maravilhoso, um cãozinho, nosso amigo, nosso animal de estimação que nos ensina tanta coisa, né? Mesmo quem não tem, aprende muito com um que tem ali próximo.